O advogado Souza provavelmente não vem. Vamos começar nossa discussão. Ok, então vamos começar. Advogado Souza. Desculpe por isso. Estou atrasado por causa do jet lag. Bem, na hora. Silva, imprima outra cópia dos documentos. Ok. Qual é a situação? Faz anos que você não pega um caso criminal e de repente mudou de ideia. Este caso do Zhou Jun é muito parecido com o que meu pai cuidou na época. Ambos não tinham câmeras de segurança, sem testemunhas oculares. E as provas existentes todas apontam para o único suspeito. Além disso, o suspeito se recusa a confessar. Com uma versão que soa muito dramática e tem certa plausibilidade. Então quero tentar percorrer o caminho que meu pai percorreu na época. E depois contar à minha mãe a resposta que eu encontrar. Mesmo que esteja 10 anos atrasado. Não está atrasado. Aqui está, advogado Souza. Ok, obrigado. Vamos começar. O chefe me pediu para preparar um escritório temporário para você. Que tipo você gostaria? Um espaço aberto ou algo mais reservado? Com vista para o sul? Com plantas? Não se incomode, vou usar meu laptop para digitar. Contanto que tenha eletricidade, está bom. Bom, você realmente não está me dando muito espaço para fazer algo. Você é muito gentil. Vou indo primeiro. Por aqui, por favor. Este escritório. Façam justiça para minha filha! O que você está fazendo? Por favor, não faça barulho aqui, ok? Você não pode entrar! Não pode! Então não há impressões digitais do Zhou Jun na arma do crime. Cúmplice do assassino. O que está acontecendo lá fora? Vá lá fora dar uma olhada. Certo, vou ver. Advogado Souza, advogado Lima. A família da vítima chegou. Como podem fazer isso? Calma, todo mundo! Você defende um assassino. Não há quem faça justiça por nós? Escritório sem coração. Conseguem viver com isso? Conseguem dormir à noite? Calma. Precisam nos dar uma explicação. Pessoal, por favor, se acalmem. Podemos conversar em paz. Vamos todos nos acalmar primeiro. Todos, calma primeiro. Pai de Yao Jin, mãe de Yao Jin. Eu entendo muito bem seus sentimentos. Também sei que querem justiça para sua filha. Então nos veem como aqueles que os impedem de buscar justiça. Não é isso? Sim, exatamente. Posso garantir que todos no nosso escritório não estão aqui para impedir a justiça. Nós só queremos garantir que essa justiça seja feita dentro do quadro legal e seja realmente justa. Estão falando bobagem. Vocês só querem inocentar o assassino. Estão falando bobagem. Devolvam minha filha. Pessoal, por favor, acalmem-se. Madame, por favor, não se agite. Por favor, me escutem primeiro. Antes que a verdade seja revelada, Zhou Jun não é necessariamente o assassino de que todos falam. O objetivo de vocês é trazer o verdadeiro culpado à justiça. Então a justiça que buscam deve se basear na verdade. E a verdade exige investigação e verificação rigorosas pelos procedimentos legais. Nosso trabalho também faz parte do processo legal. Se o processo não for rigoroso e o verdadeiro assassino ficar impune, acredito que também não é o que todos querem, certo? Bem, E se ele realmente for o assassino? sim. E se for? Então a lei dará um veredicto justo e imparcial.
Mas, advogado Souza, Eu não entendo. Mesmo que o suspeito seja o verdadeiro culpado, ele ainda tem direitos humanos. Também devemos proteger seus direitos e interesses legítimos. O princípio dos profissionais do direito é que o julgamento legal tem precedência sobre o julgamento moral. Sente-se aqui. Tudo o que você acabou de dizer está correto. Mas precisamos saber nos colocar no lugar dos outros. De fato, muitas vezes todos sentem que podem reconhecer os direitos humanos do suspeito e a justiça processual. Mas quando a cena sangrenta e horripilante é colocada diante dos olhos das pessoas, elas ainda terão preconceitos emocionais, especialmente os familiares da vítima. Então, nesse momento, Devemos nos colocar na perspectiva da família da vítima para ter empatia com eles, em vez de apenas enfatizar nossos princípios e crenças como profissionais do direito. Isso machucará a família da vítima e também intensificará o conflito entre os dois lados. Silva, lembre-se das palavras do advogado Souza. Seja um profissional do direito com empatia. Eu me lembro. Chefe, esse assunto se espalhou na internet. não é necessariamente ruim, né? Pelo menos agora mais pessoas conhecem nosso escritório. Eu sei que este caso causou alguma pressão e impacto em nosso escritório e em todos. Assumir este caso foi uma decisão coletiva. Já que aceitamos, já estávamos preparados para sermos mal interpretados. Isso mesmo. O suspeito, nesse caso, fez reféns e resistiu à prisão, de acordo com a lógica comum. Se ele não tivesse feito nada de errado, por que teria medo da polícia chegar? Acho normal que a opinião pública esteja dividida. Mas a opinião pública não pode revelar a verdade. Enquanto acreditarmos que estamos certos, sigamos em frente. eu vou terminar o que começamos ontem. Vamos. Alô? Certo. Já estou indo. O que foi? A Lídia se envolveu num incidente na escola. Preciso ir lá agora. Meu filho apanhou desse jeito. Como você vai resolver isso? E então? Não acho os ferimentos tão graves assim. Isso. Como você educa seu filho? Como pode dizer uma coisa dessas? Exigimos ir ao hospital fazer um exame. Tudo bem, vão ao hospital. Eu pago a conta. Mas os dois também devem assumir sua parte de responsabilidade. Peça desculpas a esta garota. Com que fundamento? Nosso filho apanhou e ainda tem que pedir desculpas? Com que fundamento? Não pense que é grande coisa só porque tem uns trocados. E intimidar os outros usando seu poder. Eu, intimidando pessoas. Não foi seu filho quem falou mal da garota primeiro. Estou apenas constatando fatos. O pai dela é cúmplice de assassinato e o irmão dela foi ajudar um assassino de novo. A família inteira deles é cúmplice de assassinato. Sun Tianqi, o que você está dizendo? Repete isso se for capaz. Lucas Costa. Lucas Costa, o que você está fazendo? Eu vou. Entre! Senhorita Costa, o que atrasa aqui? Olá, professora. Olá. Você deve ser o aluno Sun Tianqi, certo? Eu vi você colando na última prova mensal. Você colou na última prova? De jeito nenhum. Você está falando bobagem. O que você viu? Eu vi na sala de provas. Você olhar para o colega ao seu lado. Eu? Quando você me viu olhar para o colega ao lado? Então vamos verificar as filmagens de vigilância, para ver se você ficou o tempo todo olhando só para a sua própria prova e nunca deu uma olhadinha para o lado. Tá bom. Mesmo que eu tenha olhado para o colega ao lado, não posso olhar para a roupa ou o cabelo dele? Como você pode dizer que eu colei? Então como você pode dizer que outra pessoa deve ser assassina? Eu? Sim. Mesmo que você olhasse para o colega ao lado, você poderia estar olhando para a roupa ou o cabelo dele. Isso não prova que você estava definitivamente colando. Então, para condenar um suspeito, não é preciso, igualmente, provas suficientes e sólidas. Se hoje você e você claramente não colaram, mas foram suspeitos de colar, você não esperaria que alguém desse a cara por você. Então, naquele momento, você ainda diria que quem falou por você é cúmplice. Bendito! Vocês dois não vão pedir desculpas?
Eu falei errado. Desculpa. Desculpa. Ainda não comeram? Já chega. Você viu? Lutar por justiça é nobre, mas não pode usar violência. Tem que convencer com argumentos. Sim, mãe, você tem razão. Mas se tiver uma próxima vez... Não vai ter próxima. Com certeza não. Ainda não vão embora. Não ganham nem na briga, nem na discussão. Que vergonha. Desculpe o incômodo, senhor. Espere, eu não ia te levar no hospital para examinar. Madame, Me espera. Tudo bem. Vamos. Agora está tudo bem. Qual o seu nome? Lucas Costa. E, de perdido e carruagem, não ferro. Seu colega é bem cavalheiresco. Obrigada por proteger nossa Lígia. Não foi nada. É bloquear a faca para salvar o parceiro, né? Senhorita, meu irmão... Tô com sede. Vou comprar uma bebida. Lia, vou com você. Você ia perguntar por que seu irmão não veio. Fiquei com medo de falarem mal do seu irmão. E isso magoar você e ele também. Por isso, tomei a frente no lugar dele. Obrigada, senhorita. Você foi muito legal ainda agora. O que foi? Ainda tá com raiva daqueles dois? Senhorita, eu tinha que ficar com raiva, né? Claro. Por que você pergunta isso? Porque quando eu era pequena, ouvir esse tipo de conversa, eu sempre me sentia um pouco culpada e envergonhada. Parece que eu não conseguia ficar brava com eles e nem conseguia discutir. Eu só queria fugir rápido. Mas eu não esperava que hoje eles pedissem desculpas para mim. Quando eles disseram que estavam errados, de repente eu senti que parece que eles estavam errados. Claro que foi culpa deles. O erro deles está na arbitrariedade e no preconceito. É como você disse da última vez, senhorita. Cada profissional tem seus deveres. Não podemos negar quem cumpre seus deveres com seriedade, por causa de pessoas antiéticas. Não conheço bem o meu pai, mas conheço o meu irmão. Eu acredito nele. Acredito que ele está fazendo a coisa certa. Sim, já que é assim, então não temos nada para nos sentir culpadas. Vamos erguer a cabeça. E ficar de pé, eretas. Sim. Se todos recuassem e se retirassem por medo do preconceito, então quem defenderia a justiça social? Neste momento, eu não devo recuar. Em vez disso, devo avançar e apoiar meu irmão. Espere só, agora estou cheia de argumentos justos. Se alguém ousar dizer essas coisas de novo, vou usar minhas palavras para acabar com eles. Se eu encontrar alguém totalmente sem razão, eu vou... Você vai mandar eu dar uma surra nele. Deixa Lucas Costa no dele. Não há nada que um copo de chá com leite não resolva. Senhorita, o seu está ali. Aqui. Obrigada. Você está machucada? Isso pode ser chamado de machucado. Toma. Por que não? Vamos, venha comigo à enfermaria. Senhorita, vou levar minha colega para a enfermaria. Irmão, me busca depois da aula. Tenho algo para te contar. Vamos.
Preciso te agradecer por proteger a Lígia e por me proteger. Isso não é simplesmente fazer bom uso da minha formação? Persuadir com razão é minha praia. Bom, se você diz isso. E aquele garoto que convence na porrada. Só isso. Certeza que não vai pra enfermaria? Isso é fazer tempestade em copo d'água. Você não viu? Minha mãe foi embora sem nem se importar comigo. Com certeza é porque você era muito levado quando pequeno e ela já não se dá mais ao trabalho de cuidar de você. Ela já se acostumou? E você ainda não se acostumou? Esqueceu como a gente se conheceu? Foram juntos e não conseguiram bater nele. Muito covardes, hein? Por que você não sobe? Sim. Ei, senhorita. Porque o pânico já acabou. Já acabou e você ainda não vai embora. Está aí parada como um guarda. O quê? Não posso ser um guarda. Não entre! Tem gente aqui. 3 vassouras aqui. Se entrar, eu bato. Não vou bater em você. Então, por que não vai embora? Você sai primeiro. Você que saia. Você sai primeiro. Saia depois que você sair. Você sai primeiro. Tá. Prometo que não bato. Só quero ver como você é. Você acha que sou idiota? Se você vir meu rosto, vai sobrar alguma chance pra mim? Anda logo, vai embora. Senhorita, você já viu muito drama de novela. Vai embora rápido. Tem gente. Já estou avisando. Se não sair, eu vou entrar. Não entre. 3. Não entre. Não entre. Socorro! O que houve, senhorita? Você está bem? Tudo bem, senhor. É só que... O vaso está entupido. Tudo bem. Uma semana depois, a divisão de turmas está chegando. Uma semana depois, digamos. Uma semana depois, quais matérias você planeja escolher? Vejo que todos escolhem física, química, biologia. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Não vou só seguir a multidão. Minha ambição não é em física, química, biologia. Quero história, política, geografia. Rápido! O que houve, Lígia? Vai! Quem é? Por que você está correndo? Lígia. Como eu pude esquecer isso? Mas só descobri depois. Que você estava defendendo um colega naquele dia. Senão, eu definitivamente não teria te dado atenção nos meus 3 anos de colégio. Você não entende. Isso se chama boas ações, trazem boas recompensas. Se eu não tivesse visto injustiça no caminho e não tivesse intervindo com os punhos, será que teríamos nos conhecido? Quer dizer? Eu poderia ter feito um amigo tão bom como você. Isso não é necessariamente verdade. Se a gente não tivesse se encontrado naquela vez, no final, a gente ainda teria sido colocada na mesma turma e seria colegas, não é? O que a gente tem se chama irmandade arranjada pelo destino. Certo, Salty? É Lucas Costa. Acha que Deus é tão ocioso que cuida de tudo. Caro Dazer,
Isso não foi arranjado pelo destino. Foi arranjado pelo professor principal. Isso também é verdade. O que mais poderia ser? E qual é a opinião da Lígia? Não se preocupem. Mais tarde, vou sondar. Ok. Irmão. Entre no carro. Senhorita, Como está a mão do seu colega? Ele está bem. Ele é casca grossa e durão. A propósito, senhorita, esqueci de te perguntar essa tarde. Você e meu irmão estão namorando agora. Sério? Viva! Então, senhorita, você está brava comigo por causa do lance do romance? Sim. Se eu soubesse antes que você era a poeta, eu teria vindo pedir ideias quando travo. Seria mais fácil para minha cabeça. Agora não é tarde demais. Você ainda não vai escrever as histórias paralelas do romance? Vou te dar uma ideia melhor da verdadeira face do meu irmão. Você disse essa tarde que tinha algo para me contar. O que é? Irmão, queria dizer... Você não precisa se preocupar comigo. Mas por parte da mãe, ela não usa muito a internet. Ela provavelmente ainda não sabe disso. Ela nem aceitou você ser advogado civil, quanto mais... Irmão, acho que você ainda deve esconder isso da mãe por enquanto. Não estou dizendo que você está fazendo algo vergonhoso. Só acho que os boatos agora não soam muito bem. Se pudermos esperar até a polícia resolver o caso, ou houver algum novo desenvolvimento, então você diz a ela. Pode ser melhor. Eu sei sobre esse assunto. Era meu plano original. Não precisa se preocupar. Sobre a escola, falei com o Sr. Souza. Ele sugeriu uma palestra sobre leis para toda a escola. Que ótimo. Então, no futuro... Você pensou nos meus sentimentos? O que sua família inteira fez? Vocês são... Eu já. Mãe, sabemos que erramos com você. Eu sei. Você ajudou o assassino da minha filha a ser absolvido. Minha filha não descansa em paz até hoje. Agora você ajuda um assassino de novo com o processo. Você não tem medo de castigo? O que você está falando? Se fala de 10 anos atrás, eu admito. Mas... Nosso Antônio Oliveira não atua em processos há anos. Você ainda não sabe. Quem está ajudando o assassino com o processo agora é o seu filho. Que belo exemplo do filho seguindo os passos do pai. Mãe, o que você está fazendo? O que ela disse é verdade. Estou perguntando, é verdade o que ela disse? Você também vai ajudar um assassino no processo? Mãe, me escute primeiro. Só estou perguntando, é verdade. Do ponto de vista jurídico, ele ainda não é necessariamente um assassino. Todas as provas agora mostram que ele é o assassino. Você não controla o que os outros dizem. Você esqueceu o que aconteceu naquela época. Não esqueci. Não esqueceu? Então por que você ainda quer que nossa família seja alvo de desprezo público? A partir de hoje, não venha mais aqui. E não veja mais a Lígia. Mãe! Vamos. Vá. Vá. Vá! Mãe! Mãe, ainda está brava com o irmão? Você também está do lado dele, é? Mãe, não é que eu esteja do lado dele. Só acho que ele está fazendo o certo. Mãe, somos uma família.
Devemos ficar juntos e nos apoiar. Não devemos ficar divididos por lados. Acha que naquela época Eu não apoiei seu pai. Descanse. Não acho uma brecha no caso. Mesmo descansando, não fico tranquilo. Então vá com calma. Esse caso, pela dificuldade que tem e a pressão externa, não vai ser fácil de lutar. Mas também conheço meu marido. Ele não é alguém que desiste fácil. Obrigado. Se quiser agradecer, coma primeiro. Tá. Coma. Cúmplice de assassino! Tem coragem de morar aqui! Não olhe. Vamos pra casa. Ou se divorcia. Ou larga esse caso. Por que você me pressiona também? Você é que está me pressionando. Você disse que me entendia. É que eu achava que ele não era assassino. Mas agora? Agora todos dizem que é. Ele é um assassino. Desista. Pelo bem da criança, da família. Achei uma brecha no caso. Não vou desistir. Tá. Então eu desisto. Já cansei dessa vida de ser apontada e comentada. Vamos nos divorciar. Vocês são muito ingênuos. A opinião pública derrete metal. Rumores abalam as pessoas. Eles podem matar. Sorash Silva. Olá, Silva. Advogado Souza, está tudo bem aí? Está tudo bem. Como vocês estão? Alguma novidade na discussão desta manhã? Corremos o dia todo, sem novos avanços. Vocês trabalharam duro. Faz parte do trabalho, mas tenho novas ideias. Quando terminarem, venham ao escritório para discutirmos. Silva. Já tem retorno. Ok, cuide dos seus afazeres. Ok. Quer sair do carro para tomar um ar? Me diga, estou mesmo errado. Talvez seja só a resposta que eu quero. Para minha mãe.
Simplesmente não importa. Na verdade, eu só queria tentar. Talvez este caso me ajude a encontrar a solução daquela época. Mesmo que eu não encontre, pelo menos minha mãe saberia que a descoberta do meu pai na época talvez não fosse a chamada exploração de brecha legal. Pelo menos ela se sentiria um pouco melhor. É uma pena. Ainda não conseguimos acompanhar a velocidade da opinião pública. Na nossa era, a opinião pública se move mais rápido. Mas nosso sistema jurídico também está ficando mais robusto. A tecnologia forense também está avançando. Talvez esse resultado venha muito em breve. O amanhecer também chegará em breve. No entanto, se você realmente achar difícil demais, não precisamos Ser os heróis. Coragem é uma virtude. Mas fugir não é vergonhoso. E se eu ainda não me conformar? Então siga a resposta do seu coração. Mesmo que não seja uma surpresa agradável, mas um susto, não se culpe pela culpa do pimentão. Heitor, o verdadeiro culpado daquele caso que seu pai assumiu na época foi encontrado. Senhor Souza. Ele foi encontrado há alguns dias. Com medo de errar, ficamos verificando e não ousamos anunciar. Hoje bateu. Tudo bateu. Temos certeza, é aquela pessoa. Está dizendo que o encontrou. Realmente o encontrou? Realmente encontramos. Seu pai estava certo. Meu pai estava certo. Ele estava certo. Ele estava certo. A família da vítima e o suspeito da época, todos vieram aqui hoje. Eles ainda estão lá dentro prestando depoimentos. Esses anos também foram bastante difíceis para eles. A mãe da vítima, na época, causou problemas na casa da sua família. Ela estava errada, mas a vida dela era realmente muito difícil. Eu nunca consegui superar isso. O suspeito da época também sofreu muito. Depois que saiu, procurava emprego, mas ninguém o aceitava em lugar nenhum. Era o jeito catar garrafas e latas para sobreviver. Chegamos tarde demais.
Chegamos tarde demais. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu juro que não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Advogado Souza. Eu não matei ninguém. Você sabe, eu juro que não matei ninguém. Você viu? Eu não matei ninguém. Está tudo bem agora. Tudo já passou. Advogado Souza. Obrigado. De verdade, muito obrigado. Está bem. Está tudo bem. Fica tranquilo. Isso tudo ficou no passado. Devido às limitações técnicas da época e outros fatores, a investigação do caso ficou sem avanços significativos por muitos anos. No entanto, a polícia nunca desistiu em nenhum momento. Após 12 anos de esforço incansável, a polícia conseguiu finalmente solucionar este caso de homicídio. Prendeu o suspeito e fez justiça para a vítima. Mãe, você também adorava vir a este café. Eu me lembro, na época, sempre que você voltava, você trazia uma caixa disto. Doces de chá, bilucho. O papai era quem mais gostava. Já faz 10 anos. Mãe. Todos esses anos. Você sofreu muito. Eu também me senti injustiçado no começo. Todos esses anos. Nunca ousei andar de cabeça erguida e viver com dignidade. Mas quando eu ouvi a notícia hoje, senti que não era mais nada. Era só que o processo de esperar. É muito longo. Tão longo quanto 10 anos. Mas o momento em que a verdade aparece é muito curto.
curto. Tão curto que é só 1 minuto no noticiário. Por esse 1 minuto, eu esperei 10 anos. Quando realmente chegou, simplesmente passou. Quanto ao sofrimento, deixa pra lá. Esses anos, não foi só eu sofrendo injustiças, mas também você e a Lígia. E também seu pai. Agora, ele ainda pode saber dessa notícia. Vou contar a ele. Mas o pai está... É da Lígia. Ela viu a notícia. Aqui também. Ontem ela não parava de me dizer que queria apoiar o irmão. Em vez disso, sou eu, a mãe, que não tem tanta coragem quanto você. Não é verdade, mãe. Todos esses anos. Foi você quem ficou na frente minha e da Lígia. Quanto a nós dois, se juntarmos coragem suficiente para uma pessoa, na verdade, já basta. Mas você, só por estar ali, precisa juntar coragem por 3 pessoas. Você já foi muito corajosa. Tá. Está ficando tarde. Vou para casa trocar de roupa e fazer compras. Mãe da Lígia vai sair. Mãe da Lígia vai fazer compras. Vamos juntas dançar quadrilha se tiver tempo. Sim, tá bom. Você é tão crescido. Ainda correndo e pulando por aí. Hoje é exatamente o dia para correr e pular. É. Vamos fazer as compras correndo e pulando. Vamos comprar mantimento. Aliás, mãe, O irmão não vai jantar aqui hoje. Você só se preocupa com seu irmão. Você quer ficar hoje e jantar comigo e a Lígia? Mãe, hoje talvez não dê tempo. Meus colegas estão me esperando para discutir o caso. É o caso do assassinato. Sim. Então vá. Faça o que acha que deve fazer. Quanto ao jantar? Fica para a próxima vez que vier. Advogado Souza. Oi? Advogado Souza. Saia mais cedo hoje. Tá bom. Chefe, todos já chegaram? A Drótera Santos e os outros acabaram a reunião e foram comer. Disseram para você esperar um pouco. Sim. Chefe, relaxa. Você está cuidando de algo tão importante. Todo mundo entende. Além disso, a doutora Santos quer consultar o ponto-chave daquele caso antigo, né? Por que não vai jantar? Você ainda não comeu, né? Agora não vou comer. Dirigi o dia todo. Não estou com fome. Então vem à toa. Eu disse para jantarmos primeiro.
Da próxima vez, termine a frase. Vá cuidar do seu trabalho. Sim. Claro que não foi à toa. De repente, estou com fome. Passei um tempão preparando. Se você não comer, eu vou embora mesmo, hein? Comer? Claro que vou comer. Que capricho. Você também não jantou? É. Então, preparei minha comida favorita. Nada mal. Agora estou com um pouco de fome. Por que preparou um banquete de ano novo? Hoje é como se fosse ano novo. Mas o peixe pediu ao açougueiro do mercado para cortar. Essas minhas mãos são boas no teclado, mas não servem para cortar peixe. Quase esqueci uma coisa muito importante. O que é isso? Bolinhas doces de arroz. De agora em diante, só doçura. Trouxe comida gostosa de novo? Tá, me espera. Já estou descendo. Aonde vamos? Vou descer para o meu... Vou buscar a entrega. Vocês aproveitem a refeição. Buscar a entrega. Não acha que aquela cena pareceu muito familiar? Sim. Helena. Essa sensação escondida. É tão emocionante. Tão animada. Estou tão feliz. Lá em cima me perguntaram o que eu ia fazer. Eu disse que ia buscar a entrega. O que você trouxe para mim? A comida de hoje vai te deixar ainda mais animada. Vocês dois subam. Confessem e pegamos leve. O que foi? Acabou. Fomos descobertos. Lucas, sobre o esboço, eu sei o que aconteceu. Não precisa confirmar com a Vivi Costa para mim. Quando eu saí, tirei a bateria. Coloquei o telefone e a bateria numa caixa lacrada. Claro. Você também pode perguntar ao fabricante do telefone. Como conseguiram fazer esse milagre? Parece que realmente encontrei um milagre. O líder da cidade que emitiu a diretiva de renovação de habitações antigas. O celular velho que nunca quebrou por anos. A Lígia que escrevia romances baseados nas mensagens. Vivi Costa, que provocou o escândalo de plágio. Cada pessoa, cada acontecimento é indispensável neste milagre. Mas o início do milagre foi ele, ao partir, ter guardado esse celular com cuidado e valorizado os segredos que guardava. Episódio 26. Um beijo de boa noite em meio a uma onda de ciúmes. Você não disse que o José Pinheiro não está no escritório hoje? Originalmente, não estava. Helena Silva. Vocês dois? Fui eu. Isso não tem nada a ver com a Helena. Fui eu que fiquei correndo atrás dela, sem vergonha. A Helena tinha muitas preocupações na época. Só depois de muito tempo pensando é que ela aceitou ficar comigo. Eu não contei por quê. Ele ainda estava em experiência. Sim, eu só aceitei um mês de experiência. Ainda tem um longo caminho pela frente. Juro!
Se eu terminar de novo ou começar outro namoro, vou contar pra você na mesma hora. Sim, sim. Se no futuro eu... Não, você não pode ter um futuro assim. Você vai ficar comigo. Não vai ter esse futuro, eu prometo. Senhorita, o que está fazendo? É fim de semana. Quer vir para Suzhou com meu irmão? Nesse fim de semana não vai dar. Seu irmão está fazendo hora extra no caso. Eu também tenho que terminar o capítulo extra e mandar o original completo para a editora. Na segunda, também tenho que levar o original completo para uma reunião em Wanshi. Cal, vocês estão todos tão ocupados. Quando tiverem tempo, lembrem de voltar. Ah, senhorita, aquele dia foi muito confuso. Minha mãe disse que nem percebeu que você era namorada do meu irmão. Então ela disse que foi um pouco indelicada. Tudo bem, fala pra ela. Não se preocupar com isso, de jeito nenhum. Você não saiu hoje? Não. Achei que você e aquele colega de classe da outra vez fossem próximos. E saíssem juntos no fim de semana. Senhorita, somos só colegas de classe, um pouco mais amigos. Porque você também está me provocando. Quem mais te provocou? Da última vez, o Lucas Costa brigou por mim. Alguns colegas da turma entenderam mal. E... fofoca de namoro, sabe, senhorita? É tipo aqueles casos do mundo artístico. Entendi. Sendo um mal entendido, não seria melhor esclarecer logo? Acho que não consigo explicar direito. Por quê? Por causa do que falaram de mim, minha cabeça está uma bagunça. Fiquei sem falar com ele esses 2 dias. Então ele deve estar triste, né? Também não sei. Ele parece meio pra baixo. Vive distraído na aula. Já chamaram a atenção dele várias vezes. E você? Acho que isso te deixa mais aliviada. Na verdade, não. Ando sem conseguir focar nos deveres. Ou seja, se afastar e evitar de propósito não vai resolver o problema. Já que é assim, por que não encarar a situação de frente? De um jeito racional que seja bom para vocês dois. Lígia. Mesmo que esse sentimento no coração de vocês tenha, de fato, sem perceber, passado um pouco da amizade. Na idade de vocês, isso é algo muito normal. Não pense que é um erro vergonhoso e nem se culpe por isso. O que você pode fazer agora é permitir que, no futuro, você olhe para esse sentimento e o ache bonito, sem arrependimentos. Você sabe do que eu estou falando, né? Por que está com tanta pressa? Já faz 3 dias e 11 horas desde a última vez que falei com você. Você quer me ver agora? Como eu não teria pressa? 12 horas. Vou te pagar um chá com leite. Tem algo no meu rosto? Já terminou o dever. Não. Pedi para eu trazer as provas. Você não vai colar de mim, vai? Por acaso eu tenho cara de quem faz dever. Deixa eu achar outra pessoa para você. Quem está querendo colar de você? Peguei. Você quer me dar sua prova para copiar? Lucas, você não presta atenção na aula? Não memoriza depois? Nunca faz dever de casa? E conta só com chutes nas provas? Você quer mesmo entrar na universidade? O quê? Tá possuído pelo diretor. Responde sério. Quer entrar numa boa universidade?
Se eu conseguir entrar, eu vou. O que posso fazer se não conseguir? Então, O quê? quer dizer que quando a gente se formar, não vamos estar na mesma universidade, na mesma cidade, e você nem se importa. Quer dizer, você quer ir para a mesma universidade que eu? Você quer ir para a mesma universidade que eu? Precisa de um guarda-costas. Sim, preciso de um guarda-costas. E você precisa de perspectiva. O quê? Você não? Não é que você quer ir para a mesma universidade que eu. Espera, o quê? Lígia! Lígia, sim, eu quero. Quero ir para a mesma universidade que você. O que você disse? Quero ir para a mesma universidade que você. Então eu vou para a reunião. Fiquei olhado no caminho para o escritório de advocacia. Me avisa quando acabar. Eu vou te buscar. Vai. Tchau. Senhorita, que coincidência. Senhora Ventura, você também está aqui. Estou aqui hoje para fazer teste. Você já não passou no último teste? Várias garotas passaram da última vez. Hoje o chefe Vieira vai nos entrevistar pessoalmente. O resultado ainda é incerto. Então se apresse e entre. Não se atrase. Senhorita, você vai na frente. Eu subo já já. Tá bom, então se esforce. Espera um momento. Lucas, o que você está fazendo aqui? Vim ao antes discutir trabalho. Para qual andar você vai? Quarto andar, para uma reunião. Como você tem estado ultimamente? O trabalho está indo bem? Está bem tranquilo. Em breve, uma notícia muito boa. Sério? Então vou esperar pela boa notícia. E você? Tudo tem corrido bem ultimamente? Que eu dou dizer, seu relacionamento. Está bem tranquilo. Foi o José Pinheiro que te trouxe? Então ele é um namorado até que decente. Cheguei. Então vai para sua reunião. Vou para o 9º andar. Tchau. Ah, desculpe, chefe Vieira. Esbarrar com um grande escritor. Talvez eu até pegue um gostinho de literatura. Chefe Vieira, está brincando? Então vou para a reunião agora. Tá, se surgir a chance, vou pedir conselhos a você. Grande escritor. João Novaes pode ser considerado alguém próximo do chefe Vieira. E ela seguia o chefe Vieira em todos os compromissos sociais, sempre correndo de um lado para o outro. Já o chefe Vieira agia como se nada tivesse acontecido. Fala baixo. A vaga do João Novaes já foi preenchida por outra pessoa. O trabalho tem que ser feito de qualquer jeito, né? É bom, pensando assim, é verdade. Mas o sorriso do chefe Vieira hoje realmente me deixou de coração partido por ela. Olá, senhorita Perfume Rosa. Madame, por favor, sente-se primeiro. Agora o diretor e o chefe Vieira estão no 9º andar selecionando atores. Hoje nosso produtor, chefe Santana, vai conduzir a reunião. Tá. Advogado Souza, acabei de me encontrar com o Marcos Guerra, pela nova pista. Pode falar. Dessa vez, o Marcos Guerra mencionou um detalhe. Diz que ele e o João Novaes não tiveram nenhum contato íntimo por 3 ou 4 meses.
Nesse período, o João Novaes sempre foi muito resistente ao toque físico dele. Acho que o Marcos Guerra achou isso bem constrangedor. Por isso, não explicou direito antes. Que complicado. Ela só tinha aversão ao contato físico do Marcos Guerra. Marcos Guerra também não sabe dizer. De qualquer forma, nesse período eles não passaram muito tempo juntos. Marcos Guerra também não viu muito o João Novaes com outras pessoas. Não. Antes, quando eu estava com o João Novaes numa reunião... Sem querer, encostei nela. Ela também ficou meio sensível. Parece uma resposta de estresse. Antes do João Novaes ter aversão ao contato físico, ela teve alguma experiência desagradável com o Marcos Guerra. Segundo Marcos Guerra, não teve nenhuma. Então a razão pode estar numa terceira pessoa. Sim. Acho que a polícia também vai investigar nessa direção. Olá, chefe Santana. Sente-se. Chefe Santana, o nono andar está realizando audições agora. Você não vai subir para dar uma olhada? O chefe Vieira vai assumir total responsabilidade pela audição. Atenção, todo mundo, por favor. O roteiro é a base de uma novela. O mais importante para nós agora é caprichar no roteiro. Vou assumir o comando e supervisionar o roteiro daqui pra frente. Vamos começar a reunião. A reunião acabou. Intervalo. Vim na copa pegar um café. Hora do intervalo? Meu pescoço tá doendo demais da reunião. Então espere eu terminar o trabalho. Pra quê? Massagem a domicílio. Quando você terminar, meu pescoço já vai ter me matado. É melhor eu mesma desenhar o caractere Mi. Vou fazer uns alongamentos com você. O que foi? Eu torci. Você? O que aconteceu com você? Meu pescoço. Você quer café? Pensei que fosse algo sério. Vou tomar um café e ir pro cronograma. Então vou indo primeiro. Por que o Lucas Silva também tá aqui? Ele... Vou desligar primeiro, depois a gente conversa. Tá bom, cuida do seu assunto. Por que o Lucas Silva tá em todo lugar? Senhorita, você também tá aqui. Vocês também estão de intervalo. O que foi? Senhorita, não quero que todo mundo saiba que a gente se conhece. Tenho medo que, se espalharem, isso te traga problemas desnecessários. E também não quero tratamento especial se souberem que somos vizinhos. Quero garantir meu papel com meu próprio talento. Então, tá confiante? Claro! O chefe Vieira disse que fui bem. Vai ter um teste extra hoje à noite. Espera boas notícias. Então dá o seu melhor. Tá. Finalmente acabou a reunião. Também acabei meu trabalho agora. Vou te buscar agora. Senhorita Mendes. Chefe Santana. Hoje na reunião de roteiro, as sugestões de adaptação que você deu são todas muito boas. O manuscrito completo do romance agora também está pronto. Finalmente podemos participar a fundo do roteiro. Acho que com seu envolvimento, nosso roteiro será mais sólido e mais empolgante. Chefe Santana, o senhor me lisonjeia. Vou continuar me esforçando. Como vai embora? Quer uma carona? Não precisa se incomodar. Meu namorado disse que vem me buscar. Não é incomodo. Pensei em discutir o roteiro no carro. Se seu namorado ainda não saiu, quem sabe vai no meu carro. Tudo bem? Vamos, vou pegar o carro primeiro. A produtora disse que me dá carona. Você volta direto pro apartamento. Sua casa é mais perto de Wanxi. Peço pra produtora me deixar na sua casa.
Bunda. Que cheiro bom. Lucas, o que você sabe sobre aquele Vicente Martins? O que foi? Sobre qual aspecto? Aconteceu algo com você? Não, comigo não. Estou na casa do Heitor agora. Vi o Vicente Martins indo para casa, com a Sol Marina. Mas a Sol Marina parecia estar sendo forçada. Você tem certeza? Eu agora não tenho certeza absoluta. Receio que seja um mal-entendido. Chamar a polícia pode prejudicar a Sol Marina. Mas se o que vi não for engano, então... Não se desespere. Sua preocupação é razoável. Certo, deixa eu pensar em algo. Vou testá-lo. Ver o que está acontecendo lá. Certo, aguardo suas notícias. Eu não devia ter visto errado, né? Liguei pra ele. Chamou por uns 3 segundos e desligou. Parecia que dava pra ouvir algo caindo de lá. Não pode ir sozinha. É perigoso demais. Deixa eu pensar em outra forma. Ainda vai dar tempo se esperarmos a polícia? O que a gente faz? O alarme de incêndio desse prédio é bem sensível. Já teve alarmes falsos antes. O prédio inteiro disparou. É bem chato. Não use o elevador. Rápido. Onde é o incêndio? Rápido, rápido, rápido. Andem logo. Rápido, rápido. Vamos. Não posso deixar o alarme tocar muito tempo. Desperdiçar recursos de incêndio seria um pecado. Na central de incêndio. Tem fogo lá em cima? Não, desculpe. Minha comida queimou. Desliga o alarme. Avisa os moradores. O sprinkler do quarto 3D1 foi ativado. Fecha a válvula manual. Desculpa. Por que você não atende o telefone? Eu... Você está bem? A administração do prédio está chegando. Você me assustou agora. Tudo bem. Vocês dois estão bem. Estamos bem. Senhor Pinheiro, primeiro, peça para os funcionários fecharem aquela válvula. Tá bom. Certo, vou dar uma olhada. Bem, sinto muito mesmo. Todos os moradores do prédio já foram evacuados em segurança e desceram. Senhora, agora preciso que me explique o que aconteceu. Tenho que dar uma satisfação aos moradores lá embaixo. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava cozinhando em casa e a panela pegou fogo sem querer. E por isso... A fumaça da cozinha pode sim acionar o alarme de incêndio. Mas os chuveirinhos automáticos só disparam com temperatura alta. Sim. Tem certeza de que só estava cozinhando? Sim, eu só levantei aquela panela. Cheia de fumaça, um pouco mais alto. Com relação a isso, assumo total responsabilidade. Vou descer com você primeiro para explicar e pedir desculpas a todos. Pode ser? Tá, vamos. Aqui troca de roupa primeiro. Eu cuido do resto. Vamos. Desculpe por isso.
Vou ver a Sol Marina agora. Com licença. Desculpe pelo transtorno. Agora há pouco, minha panela pegou fogo. Tudo bem, não tem problema. Desde que não tenha sido um incêndio de verdade, está tudo bem. Antes, esse alarme do corredor já disparou também. A gente trata só como um exercício, um simulado de incêndio. Desculpe mesmo, desculpa. O rapaz lá embaixo é seu namorado? Esse rapaz é realmente muito bom. Sabe, na hora de sair, todo mundo desceu correndo. Mas só ele tentou subir contra a multidão. Nós o seguramos. E sabe o que ele disse? Não vai pra lá, você tá pegando fogo. Minha namorada ainda tá lá em cima. Moço! Nem imagina como ele estava nervoso. Esse garoto é muito bom. Muito bom mesmo. Vou indo. Senhorita, madame. Estava te procurando. Você está bem? Onde ele está? Quando o alarme tocou agora há pouco, desci com os vizinhos. Vi ele entrar no carro e ir embora. Senhorita, me desculpe. Te causei problemas. Do que você está falando? Desde que você esteja segura, nada importa. Não se assuste, não se assuste. Vou levá-la para casa primeiro. Quanto à casa, Vou limpar a casa. vamos voltar primeiro. Esta noite, o que aconteceu exatamente? Você e... Sofia. Tudo bem, tudo bem. Ela assistiu minha atuação. Disse que admirava muito meu talento e queria me promover como protagonista. O teste extra que ele mencionou de dia era só me levar para jantar com o diretor. Durante o jantar, nada estranho aconteceu. Depois do jantar, ele disse que me daria carona para casa, já que era no caminho. Eu realmente pensei na hora que ele só ia me levar para casa. Depois que entramos no prédio, ele começou a passar a mão em mim. Só então eu. Ok. Sofia, tudo isso é prova. Vamos chamar a polícia.
Finalmente atendeu. Está me matando de susto. Como você está agora? Melhorou? Estou lá embaixo. Ela está bem agora. José Pinheiro? Você voltou. Que bom. Então vou indo. E aí, chamou a polícia. Vamos chamar a polícia. Não sei. Não sei. Deixa eu pensar. Preciso pensar. Preciso pensar. Tá. Entendo. Esse tipo de coisa. Quando acontece, Ninguém consegue raciocinar tão rápido. Não se force. Pense com calma. Marina. Mas antes de pensar bem, essa é evidência. e também a evidência que está com você. Você precisa se certificar de que você fala. Eu sei. Obrigado, senhorita. Obrigado. Tudo bem. Seu lembrete foi muito certo. E esta noite, você já foi muito bem. me desculpe por te preocupar. E por te fazer sofrer essas injustiças. Foi só um susto. Dá para se desculpar com todos. Que injustiça eu passei. Além de se cuidar, você também protegeu os outros. Não posso estar mais orgulhoso de você. Embora eu não seja o único a se preocupar, pode deixar que eu me preocupo. Se não como seu namorado, eu seria um fracasso. A cozinha está inutilizável. Vamos jantar fora. Depois te levo para casa. Você também andou cansada o dia todo hoje. Vá descansar cedo. Então, estou indo. Boa noite. Boa noite. Vá.
foi nem um beijo de boa noite. Ele acha que fui imprudente hoje? Não. Ele me apoia por salvar pessoas. Então por quê? Eu não estava na casa da Sol Marina naquela hora. O que foi? Aconteceu algo? Aconteceu algo grave. O que é? O pote de ciúmes virou. Entre comigo, rápido. Sabe quem era o outro no incidente de hoje? Era o investidor do meu filme, o chefe Vieira de Wanshi. Ele te notou esta noite? Provavelmente não. Acho que ele bebeu um pouco. Ele parecia bem fora de si. O motivo de eu ligar para o Lucas foi que eu não sabia o que estava acontecendo lá em cima. Ele também foi a Wanshi hoje a trabalho. Achei que ele talvez conhecesse o Vicente Martins. Por isso queria perguntar a ele. Depois foi uma situação realmente urgente. Não consegui mais te ligar. Então parece que eu estava enganada. Tudo bem se enganar. Mas então por que não me perguntou? Tem boca, mas só fica calado e com ciúmes. Não sabe perguntar, nem me beijar. Está aí um momento. Então quando o Lucas me ligou, ele veio ao apartamento? E você contou a ele a situação específica? Contei. Eu disse que você estava segura naquele momento. Pode ficar tranquila. Tem mais alguma coisa que quer perguntar? Já olhou pras estrelas no céu? Já olhou para as estrelas no céu? Provavelmente não. Embora longe e pacíficas como o próprio sol, os olhos se voltam para você quando te veem por perto. Os olhos se voltam para você quando te veem por perto, então não fale. Desejando que todas as suas preocupações voem para longe. Meu mundo tem cores que eu nunca conheci. O amor é tudo, senti, deixo você sentir que é verdade. Quando nos abraçamos, meu coração bate perto de você. A sensação é firme e verdadeira. Senhorita, estou na entrada da delegacia agora. Estou com um pouco de medo de entrar. Pensei nisso a noite toda. Quanto mais pensava, mais nojo sentia. A julgar pela cara de satisfeito dele, obviamente não era a primeira vez que fazia esse tipo de coisa. Pensei que preferiria não fazer esse papel. Preferiria não ser mais atriz. Ainda tenho que desabafar por mim mesma. E por garotas como eu. Mas quando cheguei na entrada da delegacia, de repente me senti um pouco culpada. Se a polícia me perguntar, já que você não queria, por que você o deixou entrar na sua casa? O que eu deveria responder? Eu hesitei na hora. Eu só pensava, se eu resistisse diretamente, será que eu não teria mais chance de atuar no futuro? Meu futuro estaria acabado. Por isso eu perdi a oportunidade mais segura. Senhorita, também é culpa minha. Meu estado naquele momento equivalia a concordar diretamente com ele. Claro que não é assim.
O conceito legal de consentimento sexual deve ser estabelecido sob a premissa de igualdade e voluntariedade. Deve estar livre de qualquer forma de coerção, ameaça ou orientação enganosa. Especialmente em circunstâncias de desequilíbrio de poder. O silêncio e o medo de resistir da parte vulnerável não equivalem à aquiescência, nem constitui consentimento sexual. Além disso, no momento em que você resistiu, você já havia expressado claramente discordância. Se a outra parte ainda não parar, então ele comete agressão sexual. Portanto, você não está errada. E você não precisa se sentir culpada. É ele que infringe a lei conscientemente e está errado. Mas a maneira como eu pensei naquela época estava realmente certa. Os outros ainda vão pensar que foi problema meu. Marina, Neste mundo, há olhares bem intencionados e também maliciosos. Se você teme esses olhares maliciosos, é claro que também podemos escolher fugir. Mas se você não consegue satisfazer seu próprio coração, então eu acho que todos têm fraquezas e sentimentos humanos comuns. Neste mundo, não existem pessoas perfeitas, para começar. Então, como podemos exigir uma vítima perfeita? Esta é uma opinião legal que preparei ontem à noite. Isto inclui o processo detalhado após registrar uma queixa e no que você precisa prestar atenção. Também inclui uma lista de evidências que você precisa fornecer à polícia. Mas ainda tenho que te dizer. Se as provas que você enviar serão suficientes e conclusivas para condená-lo, não é certo. Ou seja, também pode haver o pior resultado. ele pode sair em um dia. Sim. Mas também dá para fazer justiça. É mesmo? Sim. Entendo. Obrigada, advogado Souza. Só temo não ter base sólida. Mas o que vocês acabaram de dizer já me dá apoio para ir à delegacia com dignidade. Só se eu der o passo. A chance de puni-lo. Volte e foque no caso do Marcos Guerra. A polícia logo virá me perguntar sobre a situação. Fico aqui com a Sofia, para não precisar ficar indo e vindo. Deixe o Flávio Oliveira acompanhando. Ele tem carteira da OAB. É mais fácil ele falar com a polícia. Vá. Fique calma. Beba água primeiro. Quando estiver pronta, começamos. Descreva em detalhes o que houve ontem à noite. Ontem à noite... Após a bebedeira, a levei para casa. Logo depois que entramos, o alarme disparou. Aí eu saí. Aliás, delegado, eu tinha um motorista dirigindo meu carro na ida e na volta. Sou um cidadão de bem. Não bebi e dirigi. Qual a sua relação com a Sol Marina? Sou chefe dela. Ela é atriz. Sobre a acusação de tentativa de estupro, admite? Delegado, admito a tentativa de sexo casual. Já a tentativa de estupro é claramente uma acusação falsa e a armação dela. Veja, se ela não tivesse intenção, me deixaria levá-la para casa. Depois de beber até tarde, ela me deixaria entrar na casa dela? Somos todos adultos. Sabemos o que está acontecendo. Não! Eu não sabia o que ele queria dizer na hora. Então, quando você percebeu que ele queria transar com você? Quando chegamos no prédio. Eu saí do carro e ele também. Comecei a sentir que algo estava estranho. Mas ele disse que estava me levando para casa. E seria falta de educação não convidá-lo para um copo d'água.
Ele tomou a iniciativa, passou o braço por mim e entrou no prédio. Não ousei resistir diretamente. Aí entramos em casa. O que aconteceu depois que entrou na sua casa? Uma vez lá dentro, foi consensual. Apenas seguiu o curso normal. Consensual? Se a outra parte estava disposta, por que a casa está tão bagunçada? Um pequeno hábito, pessoal. Isso não é ilegal, é? Você sabe onde estamos? Isto é uma sala de interrogatório? Fale sério. Sim. Estou falando sério. Delegado. Você precisa limpar meu nome. Ela não pode ter concordado na hora. E agora, virar as costas e me acusar. Aí eu seria realmente injustiçado. Você recusou claramente na hora. Sim. Ele me deu uma pulseira muito cara. Foi como tentar me comprar. Eu recusei e ele ficou furioso de vergonha. Ele disse que era tarde para recusar agora. Já havia filmagem mostrando que eu o levei para casa. Aí ele começou à força a passar a mão. Eu quis resistir, então eu o empurrei. Durante a briga, você deixou alguma marca óbvia? Ele quebrou muitas coisas na casa. Acho que eu agarrei. Mas não sei se deixou cicatriz. Como você machucou o pescoço? Foi deixado ontem à noite. Na hora H, eu gosto. Mais intenso. Avisei e ela colaborou muito. Que pena. Foi interrompido pelo alarme. Policial. Minha equipe jurídica chegou? Voltamos. Como está a situação? Não muito otimista. O exame físico da Sol Marina não mostra sinais óbvios de violência. Quanto às outras provas, incluindo depoimentos das partes, A polícia ainda está comparando. A equipe jurídica do Vicente Martins é muito dura. Se não houver progresso em 12 horas, terão que soltá-lo primeiro. Vamos descansar um pouco. Não vamos desanimar. Mesmo que ele seja solto, não significa que a investigação vai parar. Vamos esperar pacientemente por enquanto. Como está o caso do Marcos Guerra que estavam discutindo? Tem algum progresso? Deixa eu resumir com o Léo. Obrigado. Marcos Guerra mencionou ontem, nos meses antes da morte de João Novaes. Ela era muito resistente a contato íntimo e toque físico. Supomos que isso seja resultado de ter sofrido violência sexual. E segundo o relato do Marcos Guerra, a rede de contatos de João Novaes era muito simples. Nesse período, ela vivia fazendo hora extra com compromissos sociais. Então, se precisamos investigar, o primeiro foco a limitar seriam as pessoas com quem João Novaes teria contato no trabalho. Agora, supondo que realmente exista essa pessoa, podemos especular com ousadia aqui. Ele é o assassino que matou João Novaes. Claro. Isso mesmo. Mas depois que Silva e Lia fizeram aquele brainstorming, levantaram outro ponto contraditório. O que foi? A arma do crime era uma ferramenta que já estava no carro. O assassino usou o que tinha à mão. Especula-se que seja um crime passional. Se foi crime passional, mas a cena do crime está tão limpa, indica que o assassino provavelmente tem certa experiência criminal. Provavelmente um reincidente. Mas o que eu confirmei é que a Wanshi, onde João Novaes trabalha, não contrata pessoas com antecedentes criminais. Se essa pessoa tem homicídio no registro, a probabilidade de ele aparecer na indústria do cinema e TV é muito baixa. Esses dois caminhos não levam a nada. Então esses dois casos não estão indo muito bem. Thank you.